Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur Barra aqui. Queridos, hoje a gente vai discutir uma questãozinha, né, do PIS 2, 2021, uma questão de soluções. Tema que eu acho que é um dos mais odiados pela galera do ensino médio. O pessoal tem muita dificuldade. Então eu vou tentar fazer uma leitura legal, compreensiva do que o enunciado está passando. Essa é uma das dificuldades dos estudantes. Também quero resolvê-la com muito carinho, orientando você ali ao longo das proporções como que você tem que fazer. Vou trazer algumas dicas boas também, então, né, fica por aqui, assiste a resolução toda, pega todas as dicas, nosso objetivo é sempre ajudar, e se você gostar ou já conhecer o canal, deixa aqui o seu like, dá uma moral pro canal, o YouTube entende que o vídeo é bom e divulga para mais pessoas. Eu também fico feliz, né? Galera, é química, vem comigo, depois da vinheta. Então, pessoal, olha só o que essa questãozinha vai trazer para gente. Deixa eu pegar aqui o marca-texto aqui para gente. A fluoretação da água para o consumo no Brasil foi regulamentada em 1975. Esse processo tem diminuído em 65% a incidência de cárie nos dentes. Porém, o excesso de íons fluoreto em água pode ocasionar a fluorose em crianças. A dosagem de fluoreto em água de consumo para a região de Juiz de Fora está entre 0,7 a 1,2 ppm de íons fluoreto, sendo o valor ideal de 0,9 ppm. Para a fluoretação da água, pode-se utilizar a fluorita, que é o fluoreto de cálcio, o fluorsilicato de sódio e o fluoreto de sódio, e ainda o ácido fluorsilícico. Então tem essas possibilidades. A quantidade aproximada de fluorita necessário para preparar 1 litro de água contendo 0,9 ppm do íon fluoreto é. Então, pessoal, né, o que essa questão quer dizer para a gente? Qual é o problema que ela está trazendo? Ela está dizendo que existe um recipiente ali, esse recipiente ele vai conter um volume, de 1 litro de água. E ele disse para a gente, né, que a concentração do fluoreto, do íon fluoreto, ela tem que ser de 0,9 ppm. Para isso, ele quer saber o seguinte: olha, eu vou tomar como uso aqui, né, o composto que eu quero utilizar é a fluorita. A fluorita é conhecida como fluoreto de cálcio. Então vejam só qual é o problema. Ele quer saber o seguinte: qual é a massa do fluoreto de cálcio que ele tem que adicionar em 1 litro para que a quantidade, a concentração do íon fluoreto seja de 0,9 ppm. Tá? Esse é o nosso problema. Antes de eu continuar na resolução, eu quero trazer para você aqui um convite, tá? Mas é gratuito, fica tranquilo, para que você possa memorizar e te ajudar a entender um pouco melhor. Lá no meu Instagram, pessoal, ficou um pouquinho pequeno ali, né? Vou dar um zoom no @abporto. Você vai encontrar uns materiais que não vêm para o YouTube, né? Que são característicos de lá. Esse aqui é um exemplo, né, de mapa mental. Esse é um de soluções, onde a gente vai ter a discussão do que é uma mistura, soluto, solvente, solubilidade, concentração comum, qual é a unidade, né, exemplos que a gente tem, título, que é a porcentagem, partes por milhão, partes por bilhão, concentração molar. Então, tudo de soluções. Tem um outro mapa mental também de soluções, né, onde você tem misturas, tema muito complicado para a galera, não é? Mistura de soluções, de mesmo soluto, soluto diferente, que reage, e ainda tem aqui um passo a passo. Então lá no meu Instagram, né, no @abporto, você consegue simplesmente chegar ali naquela descrição, né, na biografia que a gente diz, tem um linkzinho, você clica, vai abrir, tem vários nomes, cada nome daquele é um mapa mental. Então é só você clicar, fazer o download, não precisa cadastrar, não paga, é gratuito, tá? E aí, compartilha com os colegas também, né? Galera que está junto contigo estudando. Se você conhece o pessoal do primeiro, o pessoal do terceiro, também passa que tem muito conteúdo lá, bem legal. Belezinha? Era só esse convite, era uma dica de um material aí
bem interessante. Agora, retornando ao nosso problema aqui. Eu quero que a concentração do flúor seja de 0,9 ppm, partes por milhão. Vou dizer o que é isso. E ele quer saber qual é a massa, né, que eu vou ter que adicionar ali do fluorito de cálcio. Pessoal, uma forma da gente resolver é o seguinte. Para que eu tenha essa concentração aqui, 0,9 ppm em 1 litro de água, qual que é a massa do fluoreto? Porque veja só, se eu souber qual é a massa do fluoreto, eu consigo fazer uma proporção de quanto que eu preciso de fluoreto de cálcio, não é? Por quê? Falou, olha, eu vou precisar de X massas de fluoreto. Beleza, então eu vou trazer e vou adicionar o fluoreto de cálcio. Então, a primeira parte que eu preciso resolver aqui é a seguinte. Qual é a massa do íon fluoreto para que eu tenha essa concentração de 0,9 ppm em 1 litro de água? Então, primeira coisa, o que é o ppm, pessoal? Partes por milhão, não é? O ppm significa que eu tenho, ali no caso, 0,9. Eu tenho 0,9 partes em 1 milhão. 1 milhão, pessoal, é 10 a sexta, não é? Se você for escrever 1 milhão, você vai ver que vai dar 10 a sexta. E aí, Arthur, mas qual é a unidade? Então, é você que pode interpretar. Você quer fazer, por exemplo, quilo com quilo? Pode. Grama com grama? Também pode. Não tem problema. Você escolhe. Então, eu vou colocar 0,9 gramas a cada 10 a sexta gramas de água, né? Que vai ser a minha solução. Então, essa é a quantidade que eu quero. Se eu fosse preparar, né, 10 a sexta gramas de água, eu teria que ter 0,9 gramas de fluoreto. Então, percebeu qual é a proporção? Eu vou precisar de 0,9 gramas de fluoreto para poder fazer 10 a sexta gramas de água na concentração de 0,9 ppm. Aí você vai falar, pô, Arthur, mas não é isso, né? Ele não pediu em 10 a sexta gramas. Não, ele não pediu. Ele pediu em 1 litro. Pessoal, a densidade da água, não é 1 grama por ml. Então, 1 litro são 10 a terceira ml, né? 1000 ml, que dá igual a 10 a terceira gramas. 1 litro, 1000 ml, né? Cada grama tem 1 ml, a densidade da água é 1. Eu tenho aqui 10 a terceira. Aí agora ficou fácil, pessoal. Por quê? Se eu quisesse, né? Se eu quisesse preparar 10 a sexta gramas de água, eu precisaria de 0,9 gramas de fluoreto. Mas eu quero, na verdade, 10 a terceira gramas de água. Arthur, por que você quer 10 a terceira gramas de água? Porque 10 a terceira gramas de água equivalem a, né, 1000 ml ou 1 litro. Então, por isso, porque ele pediu para que a solução fosse montada em 1 litro de água. Então, qual é a massa de fluoreto necessário? Então, o meu X vai ser igual a 0,9 gramas vezes 10 a terceira gramas de água. Isso aqui dividido por 10 a sexta gramas. Então, eu posso vir aqui, né, corto esse grama com esse grama. 10 a terceira dividido por 10 a sexta, divisão de mesma base, não é? Repito a base e subtraio os expoentes. Fica 3 menos 6, não é? Então, o resultado dessa continha aqui é x é igual a 0,9 vezes 10 a menos 3 gramas de fluoreto. Então, veja, tá aqui. Essa é a massa de fluoreto para 1 litro de água ou, né, para que fique com 0,9 ppm em fluoreto.
Então, viu qual é o raciocínio? Eu calculei aqui qual é a massa de fluoreto que eu preciso ter em 1 litro de água, que vale 1.000 gramas, que vale 10 a terceira da grama, para que aí sim eu tenha essa solução que ele me pediu. Beleza, Arthur, mas e aí, não é? O nosso problema acabou, não tem essa opção ali, né? Seria 0,9 miligramas? Não, pessoal, porque ele quer saber, a gente não vai adicionar fluoreto puro, não existe, né? Tem vários sais possíveis ali. Ele comentou que ele quer que seja feito a partir do fluoreto de cálcio. Então eu vou precisar calcular a massa de fluoreto de cálcio que vai ser adicionada em água e aí sim vai liberar o íon fluoreto, tá? Então eu preciso agora saber quanto daquele cara ali eu vou ter. Então para isso, né, eu vou, para não tumultuar muito aqui, eu acho que vai ficar pequeno, eu vou trocar o slide e a gente volta e consulta. Então olha só, o segundo passo que eu preciso é a massa de fluoreto de cálcio. Porque se eu fosse pegar só fluoreto, né, fosse lá e pegasse fluoreto e colocasse em 1 litro de água, eu sei que a massa é aquela que a gente calculou, 0,9 vezes 10 a menos 3 gramas. Então, se eu tivesse um recipiente que tivesse só fluoreto, era só fazer isso e a resposta estava pronta. Mas não é, não é? O fluoreto ele é obtido a partir desse cara. Então é aqui que entra uma pegada. Olha só, quando você pega o fluoreto de cálcio sólido e você coloca ele na água, você vai liberar o cálcio 2+, e vai liberar também 2 fluoretos. É aqui que a galera dá o vacilo nessa questão. Por quê? E a relação da estequiometria é de 1 mol de fluoreto de cálcio para 2 de fluoreto. Então, olha só, se eu pegar 1 mol de fluoreto de cálcio, eu vou estar liberando na solução 2 mols de fluoreto. Essa é a estequiometria, não é? Para cada 1 mol desse cara, eu libero 2 daquele. Ah, Arthur, mas você está falando de mol, mol, mol. A gente não calculou mol em lugar nenhum, de fato. Né? Em momento algum a gente está trabalhando com mol. Ele perguntou o seguinte, a quantidade aproximada e todas as respostas aqui ó, estão em gramas. Então eu não quero trabalhar com mol, eu quero trabalhar com massa, não é? Qual é a massa que eu vou ter que ter de fluoreto de cálcio para quando eu adicionar na água, eu gerar 0,9 vezes 10 a menos 3 gramas de fluoreto. Essa é a relação que eu quero. Então aqui, ó, eu não quero trabalhar com mol, eu quero trabalhar com massa. Como é que eu converto mol para massa? Não é? Eu preciso da massa molar. Então, vou colocar aqui em cima. Você vai lá, vai consultar na tabela periódica a massa dos elementos, não é? E você vai ver que o cálcio vai estar valendo 40 e o flúor vale 19. Então, você vai ter aqui uma massa total de 78 gramas por mol. 2 flúor e 1 cálcio. Então, aqui, ó, 78 gramas de fluoreto de cálcio. E o fluoreto, ele também não pediu em mol, não é? Então, vou manter a proporção estequiométrica, só que mol, eu quero trabalhar esse cara em massa. A massa do fluoreto, né, do flúor, no caso, é de 19 gramas por mol. Está na tabela periódica. Então, vejam só. Se eu quisesse, né, tivesse que adicionar essa massa aqui, né, 2 vezes 19 gramas de fluoreto, quanto que eu precisaria do fluoreto de cálcio? 78 gramas. Então, eu precisaria pegar 78 gramas de fluoreto de cálcio, colocar na água, para que eu tivesse essa massa aqui. Só que não é essa massa, não é? Qual é a massa real que a gente precisa? A gente precisa de 0,9 vezes 10 a menos 3 gramas de fluoreto. Essa massa é a massa que você tem que adicionar em 1 litro de água para que a solução fique com concentração 0,9 ppm de fluoreto. Beleza? Eu estou sempre voltando, pessoal, na fala, sempre resgatando para que você possa acompanhar o que eu estou fazendo e não ficar algo mágico. Então, o meu x aqui vai ficar sendo, olha,
eu traçar aqui. Vai ficar sendo 78 gramas vezes 0,9 vezes 10 a menos 3 gramas, dividido por 2 vezes 19 gramas. Então, quando você fizer essas continhas, você vai achar que 1,84 vezes 10 a menos 3 da grama. Ou seja, 1,84 miligramas de fluoreto de cálcio. Então, pessoal, a ideia aqui é a seguinte, amarrando o exercício, é necessário você adicionar 1,84 miligramas de fluoreto de cálcio, para que quando você adicionar isso em água, olha só, ele sofra a sua ionização aqui, né, a sua dissociação, melhor dizendo, vai liberar essa quantidade de fluoreto, que é de quanto? Que é de 0,9 vezes 10 a menos 3 gramas, que quando tiver em 1 litro de água, vai corresponder a 0,9 ppm. Então, a resposta certa é a letra B. Então, resolvi aí, galera, de uma forma mais detalhada possível, indo e voltando, sempre amarrando com você a ideia, porque o mais difícil é compreender o caminho. As continhas saem numa boa, fazendo aí com paciência, chega no resultado certo, tá? Espero ter te ajudado. Se deu certo, deixa o seu like aqui, compartilha com o pessoal. Qualquer dúvida também deixa nos comentários. Beijos e abraços. Valeu!